Repete comigo assim: o clamor de uma mãe. Essa é a palavra da rede, né, da Vinha Rio hoje, não necessariamente com esse tema, mas falando a respeito de uma mãe e o seu clamor, também com outras palavras e outras interações. Mas eu queria chamar atenção para uma mulher especial. Isso porque a interação mãe e filho, eu vou dizer uma coisa para você: os filhos não entendem isso, a não ser quando eles passam a ser pais e mães. Enquanto não talvez para jovens seja uma palavra difícil de entender, e só vai entender depois, quando conseguir, finalmente, ser abençoado em ter uma criança, em ter um filho, em ter uma filha. Mas assim, a interação da mãe com o filho é uma coisa fora do comum, sabe? É uma aliança de gestação. As crianças não se lembram necessariamente do que acontece no ventre da mãe, mas a mãe lembra. A criança, mesmo não lembrando, ela sente, ela vive, né? O seu sistema nervoso já está funcionando perfeitamente bem o suficiente para dividir os problemas da mãe com ela própria. Uma mãe estressada vai ter necessariamente uma probabilidade grande de ter um filho estressado, porque a criança está sentindo. Crianças que nascem antes do tempo, porque elas não estão suportando mais o ambiente gestacional, por uma razão ou por outra. Então existe uma simbiose científica, e quando a gente fala científica, não estou excluindo Deus disso, porque Ele criou a ciência, é o maior cientista que já existiu, ou que existe, ou que sempre existiu e vai existir para sempre. Diferente dos pais, os pais convivem com os filhos, e mesmo durante a gestação, convive de uma maneira não totalmente simbiótica, mas são situações que não interferem necessariamente na vida uns dos outros. Mas hoje, vamos trazer isso para a Bíblia, nós vamos ver como o amor de uma mãe, diga amor de mãe, o amor da sua mãe, de uma mãe pela sua filha, leva ao extremo da fé, tomando atitudes que surpreendem até Jesus. Vire para quem está ao seu lado e pergunta assim: Jesus pode ficar surpreso? Pois essa mulher conseguiu surpreender Jesus com a sua atitude de fé. Ela era gentia, ela era cananeia, e Marcos diz que era também grega, de descendência sírio-fenícia, na sua origem. Era uma mulher daquela região onde Jesus estava, que aproveitou uma oportunidade, diga oportunidade, e não deixou a porta fechada. Sabe, eu fico pensando a respeito disso. Tem muitos... Tem muitas mães e muitos pais que fecham as portas da oportunidade para os seus filhos. Os filhos às vezes não entendem, mas fecham a porta da oportunidade para os seus filhos. E não foi o que aconteceu com essa mulher. O texto da palavra de Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, diz assim: saindo daquele lugar, Jesus estava em Jerusalém, saindo daquele lugar, retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. O que Jesus respondeu? Grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Sabe, Jesus teve uma passagem estressante por Jerusalém. E ele resolveu se retirar para a região de Tiro e de Sidom, fora das fronteiras de Israel, para um país estrangeiro. E creio que naquele momento ele estava interessado em descansar, em ter um momento de sossego, recarregar as baterias. Marcos chega a dizer, no sinóptico desse texto que nós lemos de Mateus, Marcos 7, 24, que ele queria ficar sozinho.
Então o texto diz assim: e Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, e entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Então Jesus, ele queria ficar só, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, mas contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. Por quê? Porque essa mulher descobriu que Jesus estava ali. Irmão, quando uma mulher descobre que alguém está em algum lugar e ela não quer que aquilo fique em segredo, não vai ficar. Não vai ficar. As pessoas vão saber, e se for de um interesse próprio, ela vai atrás daquilo que ela está buscando. Então essa mulher cananeia descobriu o paradeiro de Jesus e, determinada, buscou aquilo que ela precisava. Por quê? Porque a resposta estava apenas em Jesus. Sabe, tem questões na vida que não existem respostas em outros lugares, não existem respostas na medicina, na ciência, na filosofia. As respostas estão em Jesus, porque Ele é o conhecedor e o detentor de todo o poder. E ali ela queria bater, até que aquela porta fosse aberta. E sabe, às vezes a gente desiste tão fácil de determinadas situações, não temos a disposição, a perseverança e a determinação de bater até que a porta seja aberta. Às vezes a nossa disposição é natural, a gente quer bater atrás de um emprego, a gente quer bater atrás de um dinheiro emprestado, mas a porta que deveríamos bater de fato, nessa porta nós não estamos dispostos a nos expor e a bater até que essa porta pudesse se abrir. Então, infelizmente, e eu digo isso de fato com tristeza, infelizmente, muitas mães estão abrindo mão dos seus filhos com muita facilidade, com muita tranquilidade, simplesmente os responsabilizam por suas escolhas e deixa a vida levá-los da maneira como tiver que levar. Essa mulher não era assim. E agora, diga agora, vamos ver algumas características de uma mãe determinada. Uma mãe determinada é uma mãe que clama, diga clamor. Glória a Deus. Então ela tinha grande discernimento. Essa é uma característica. Era uma mulher com discernimento. E olha, quando eu falo de discernimento, eu não estou dizendo simplesmente conhecimento. Eu estou dizendo discernimento. Conhecimento é uma coisa, discernimento é outra. E discernimento é uma palavra ligada diretamente a um dom do Espírito Santo que chama-se dom de discernimento de espíritos. Que consegue ver através, que consegue ver atrás, que consegue ver apesar de uma determinada situação. Eu sei que nem todas são assim, mas algumas são agraciadas por Deus e, se buscar com diligência, receberá também desse discernimento. Então, como todas as mães deveriam ser, ela conseguia ver o problema de longe. Não apenas isso, ela também conseguia vislumbrar a única solução, a única resposta. Então nós devemos fazer, sobretudo mães e mulheres devem fazer com essa mulher. Não deixe a situação ficar caótica, não deixe o desespero tomar conta. Procura Jesus agora. Vire para quem está ao seu lado e diga isso. Mas procura com fé. Então vamos acrescentar com fé a essa frase. Procura Jesus agora com fé. Agora é você, todo mundo junto. Todos nós procuramos Jesus, mas às vezes falta esse finalzinho aí, com fé. O ocidental é muito assim. Hoje eu repostei uma foto do pastor Luiz com o pastor Joseph Prince. Aquilo ali é mais pesado do que o Zico e o Adriano, o Gabigol e o Bruno Henrique, ou seja lá quem for, o Pelé e o Garrincha. E ali tem um pastor ocidental e um pastor oriental. Os pastores, os crentes orientais, eles têm mais perseverança em bater, em buscar, em orar. Os ocidentais, eles querem tudo fast food, que é na hora. O restaurante preferido não é aquele que serve a melhor comida, mas é aquele que você chega lá, tem um bandejão, você coloca no prato, pesa e come. Mas não está disposto a ficar esperando o prato ser elaborado. Eu me lembro a primeira vez que eu fui aqui no Plaza, na segunda vez que eu fui aqui no Plaza, no Coco Bambu, e o garçom ele já chega dizendo para você assim, olha, esse prato pode demorar até 45 minutos. Aí eu quase fiquei endemoniado e fui embora. Eu estava com fome, eu vou esperar 45 minutos por um prato. Mas aí o garçom era crente, fique em paz, irmão. A gente dá esse prazo, mas não demora isso tudo não. Vai chegar antes. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem paciência de perseverar. Nós não temos paciência da perseverança. Né? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela esperou 12 anos. Quantos anos? 12. Ela não tinha resposta.
Ela ia no médico, nada, no outro, nada, no outro, nada, no outro, nada, gastou tudo que tinha, mas ela viu em Jesus uma resposta e ela teve paciência de continuar lutando até que ela recebesse a sua bênção. Então, essa perseverança, essa disciplina em continuar crendo, crer e continuar crendo, ela é fundamental na vida de uma pessoa. Mateus capítulo 15, versículo 22, no texto que nós já lemos, diz assim: então uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando. Eu pego esse textozinho aqui, esse pedacinho do texto que está aqui, natural dali. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você é natural daqui. O que é naturalidade? É onde você nasceu. Na carteira de identidade está lá. Nacionalidade, brasileiro. Naturalidade, Rio de Janeiro, no meu caso. Pernambuco, no caso dela. Curitiba. Paraná. No caso da Moná. Natural. Aquela mulher é natural dali, nós somos naturais daqui, mas eu quero dizer em nome de Jesus que espiritualmente nós não somos limitados a essa terra, nem a localização aonde nós estamos. Você não é natural do Jardim Catarina, você não é natural de São Gonçalo, você não é natural do Rio de Janeiro, você é natural do reino de Deus, e quem é natural do reino de Deus não pensa como os naturais dessa terra. Ela era natural dali, ela era crente? Não, mas era mais crente do que muito crente. Naquela época não tinha crente, irmão. Jesus não tinha morrido na cruz nem ressuscitado. Mas ela era muito mais crente do que muito crente. Ela cria daquele negócio, então ela, naturalmente era dali de Tiro e de Sidom, mas espiritualmente ela conseguia ver o que mesmo aqueles que eram naturais de Israel não conseguiam ver. Então ela saiu gritando, diga gritando. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual foi uma outra pessoa que você ouviu gritar desse jeito? O cego Bartimeu de Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia. Essa palavra, naquela época, hoje é muito fácil a gente gritar isso, mas naquela época não era. Primeiro, no que podia ser apedrejado. Fácil. Porque estava dizendo que ele era o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o enviado. E isso era um problema grande, muito grande naquela época. Mas pessoas que tinham a condição de primeiro de ver, discernir e depois de confessar, chamavam a atenção de Jesus. Sabe, aquilo que nós vemos espiritualmente, não naturalmente, ver naturalmente qualquer um vê, qualquer um enxerga, qualquer um percebe, mas ver espiritualmente, discernir espiritualmente uma situação, isso é apenas para aqueles que são filhos. Diga, eu sou. Mas nem todos os filhos conseguem ver assim. Mas eu quero profetizar nessa manhã que os seus olhos serão abertos e assim como aquela mulher, você vai ter uma visão extraordinária daquilo que Deus está fazendo, e eu digo isso em nome do Senhor Jesus. Então, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então aí, eu queria chamar a atenção de 3 pontos principais do discernimento daquela mulher. O primeiro deles eu já falei, ela reconheceu Jesus como Cristo. Repete comigo. Ela reconheceu Jesus como Cristo. Quem acompanha The Chosen, Jesus quando se apresenta, ele diz, eu sou Jesus de Nazaré. É o nome dele e a cidade de onde ele veio. Ele era natural de Nazaré, embora tivesse nascido especificamente na terra de Belém. Mas a Bíblia diz que ele seria nazareno. Então todo mundo conhecia o Jesus de Nazaré, mas o que as pessoas não conheciam é que o Jesus de Nazaré era o Messias, o enviado e o Filho de Deus. Ninguém sabia, mas aquela mulher viu, repete, ela viu o que ninguém via. Essa é a diferença. Aí toca no coração de Jesus. Ela toca no coração de Jesus porque ela reconhece Jesus como ele é, como filho de Davi. Reconhece que aquele Jesus humano, aquela pessoa, irmão, quando olhava para Jesus era como se estivesse olhando para qualquer um de nós. Era uma pessoa, fome, sede, cansaço, dias bons, dias ruins, mau humor, feliz, cheio do Espírito Santo sempre, mas era uma pessoa. E você reconheceu uma pessoa como, por exemplo, como diz o texto da Bíblia, Jesus em Nazaré. E quando Jesus mostra quem ele é, meu Deus do céu, porque o pessoal jogava bola com ele, bola de gude, conhecia o pai. Esse aí, por isso às vezes a gente entende que não existe profeta sem honra, senão aonde? Na sua casa.
na sua própria terra, de onde ele é natural. Mas eu quero dizer que você é espiritual e que Deus o honra em qualquer lugar, mesmo que seja na sua terra. E às vezes a gente não consegue compreender, né? Às vezes bons pastores, bons seminaristas, pessoas vocacionadas ao ministério, Deus precisa tirar de um lugar e levar para outro lugar. Talvez essa seja a minha história. Eu fui pastor auxiliar, fui seminarista, mas fui adolescente e criança na igreja onde a família grande estava lá presente. E é óbvio que eu não conseguiria ser pastor, ministrar sobre aquelas pessoas. Por quê? Porque não existe profeta sem honra. As pessoas olham o natural. E nós precisamos aprender a olhar o espiritual. Por trás de um homem natural, crente, cheio do Espírito Santo, existe o Espírito Santo de Deus trabalhando. Jesus era assim, ninguém via, mas aquela mulher, ela viu. A segunda questão, repete comigo assim, ela reconheceu o verdadeiro problema. Mães e pais têm muita dificuldade de reconhecer nos seus filhos o verdadeiro problema. O problema é do outro. É a professora que não compreende, é o colégio que não entende, são os meninos da rua que não conseguem conviver, é a família, é a igreja que não entende. Meu filho é assim, ele é superdotado. A gente teve um colégio Betel aqui, e assim, o testemunho das tias, das professoras, filho de crente, de pai da igreja, achava que o filho era superdotado, ele não tinha que passar pelo Jardim 1, 2 e 3, pela Alfa, ele tinha que estar no primeiro ano da faculdade de Direito, de Engenharia. Não é assim! Parece tosco, mas seu filho é uma criança como outra qualquer. E aquela mulher, ela reconheceu que existia de fato um problema, um verdadeiro problema. Qual era o problema? Não era uma enfermidade comum. Os médicos não puderam ajudá-la. A filha estava endemoniada. Qual é o pai que consegue dizer, abrir a boca para dizer assim, esse meu filho está endemoniado? Acha que isso só acontece na família dos outros. O filho do fulano pode estar endemoniado. O meu? Eu acho que irmãos e irmãs deviam entrar mais na classe de criança. O culto kids. E perceber as coisas que acontecem lá. E entender que o diabo atrapalha. Inclusive, no seu filho. Ah, esse anjinho. Glória a Deus. O diabo ele não quer saber da idade. E do mesmo jeito que ele maltrata você, ele maltrata qualquer criança. Ele veio matar, roubar e destruir. Quanto mais cedo ele faz isso, melhor. Mais tempo ele tem para poder destruir aquilo que ele veio fazer. A filha estava endemoniada. Primeiro ela reconheceu que Jesus era o Cristo. Depois ela reconheceu que o problema que a criança tinha, que a menina tinha, não era outro problema, senão um problema de endemoniamento. Não adiantava levar para o psicólogo, nem para o psiquiatra, não adiantava levar para o médico, para o sociólogo, para a assistência social, não adiantava conversar com o religioso da época, precisava resolver o problema e ninguém poderia resolver aquele problema se não fosse Jesus. Mas como ela ficou sabendo, a gente sabe que a fama de Jesus, ela transcende as fronteiras. Então ela ouviu testemunhos de que Jesus não apenas curava enfermidades físicas, mas também libertava pessoas das garras e prisões de Satanás. Não existe cadeia que Jesus não possa quebrar. Por isso lá em Nazaré, Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vim libertar os presos da prisão, e queriam jogar Jesus lá de cima da montanha, porque não conseguiam ver. Mas Jesus veio justamente para isso. E o que nós precisamos é saber disso. É que saber que tem questões que precisamos ir para Jesus. Às vezes, eu não sou contra médico, eu trabalho com medicina. Trabalho fazendo exame, faço isso a vida inteira, ganhei dinheiro com isso. Não tanto como eu gostaria ou merecia, mas ganhei dinheiro com isso. E nem só com isso, né? Sabe, tem coisas que Deus precisa intervir. E vou lhe dizer uma coisa a mais. Muitas das doenças das quais nós fomos curados, é porque Deus interviu através da medicina. Toda cura de qualquer enfermidade tem Deus por trás. Toda enfermidade, todo problema tem o diabo por trás. É preciso que a gente entenda isso. Aquela mulher entendeu que ele veio. Jesus diz, eu vim para libertar os cativos, abrir vista aos cegos, e as pessoas da família dele, da casa dele, queriam matar ele.
Mas aquela mãe, diga, aquela mulher, discerniu perfeitamente que era um problema espiritual e, como tal, só Jesus poderia resolver. E o que ela fez? Ela não mascarou. Minha filha está com um probleminha. Minha filha está com uma dificuldade. Não. É gritando. Sabe o que é gritar? Eu ia mandar você gritar para a gente ver quem grita mais alto. Mas não vou fazer isso, não. Certamente vai ser uma mulher. Até porque o timbre de voz facilita, né? Ela gritava. Jesus estava onde? Dentro de uma casa. E aonde ela estava? Do lado de fora. E o que ela fazia? Gritava. A vizinhança toda ouviu que ela gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até aí já seria ruim demais. Ela podia ser apedrejada se estivesse em Israel. Mas ela gritava também assim: minha filha está endemoniada. Você é capaz de chegar lá na rua, na frente da casa do seu Jesus, e dizer: Jesus, me ajuda, minha filha está endemoniada? Por que aquela mulher teve uma grande fé? Porque ela fez isso, que ninguém faria. Eu faria também, não sei. Até então, ela fez. Terceira questão, ela reconhece o sofrimento da filha. Vamos repetir? Sabe, ninguém fica cativo a Satanás e se mantém imune a isso. No começo, às vezes, é divertido, é uma experiência nova, em algum momento se torna um sofrimento, vai se tornar um sofrimento. E se não for contido, esse sofrimento acaba sendo insuportável e irreversível. Marcos 5 conta a história do endemoniado gadareno. Eu vou ler um pedacinho do texto com vocês. Olha como é. Quando Jesus, Marcos 5, de 2 em diante. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Se ele vivia nos sepulcros, é porque ele perdeu a condição de uma vida familiar. Ou seja, a família não queria mais saber dele. Não tinha ninguém por ele que fosse bater na porta da casa onde Jesus estava e dizer assim: meu pai está endemoniado na rua, meu pai está endemoniado no cemitério, meu irmão está endemoniado lá, mandando pelado e se cortando. Não tinha ninguém que fizesse mais isso por ele e desistiram dele. Compreende? Como é que aquela mulher era diferente? Porque às vezes a gente tem problemas dentro da família, com os irmãos físicos, com pai, com mãe, com filho, seja lá com quem for, mas a gente não quer assumir a responsabilidade de bater na porta de Jesus e dizer assim: meu irmão está endemoniado. Ele não sabe disso, ele não percebe isso, todo mundo acha que aquilo ali é porque ele é nervosinho. Não, tem demônio. Está endemoniado, está oprimido. Ele é crente, ele não pode ter demônio, ele não pode não ficar endemoniado, mas ele fica oprimido. E crentes estão fazendo essas coisas. Por quê? Porque estão oprimidos. Oprimidos. É uma doença mental que oprime e que leva à desistência da própria vida, desistência da família, desistência do casamento, desistência da sua qualidade social. Ora, moradores de rua, chega lá para o morador daquele de rua, você pode dar um dinheiro e dar comida para ele. Já contei a história de um que eu encontrava lá em Niterói, não vi mais o cara lá, como é que é o nome dele? Leonardo. Você precisa de Jesus, o meu Deus está ali. Era a estátua lá do sujeito que morreu de Covid aí, eu também não vou dizer o nome aqui, porque está na gravação. É o rei do Egito e a rainha do Egito. É assim, está endemoniado. Se você orar 2 segundos por ele ali, vai cair babando no chão. Ninguém está preocupado com isso. E às vezes isso está dentro da nossa casa. Então aquele homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Por muitas vezes ele havia sido acorrentado, os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Interessante, ele quebrava a corrente, arrebentava cadeado, se livrava disso tudo, mas ele era livre? Não, porque a prisão do diabo ela vai muito além de cadeado, de corrente de ferro. Ela trabalha aqui, ó. Aparentemente a pessoa está livre, mas espiritualmente ela está contida, ela está presa, ela está escravizada. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras.
entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus, diga, quando ele viu Jesus, mesmo que seja de longe, diz assim, correu e prostrou-se diante dele. Até o endemoniado sabe que a resposta está em Jesus. Mas eu quero voltar à história da mulher. Eu estou dizendo que a filha dela não chegou a esse ponto. Por quê? Porque tinha uma mãe que não teve vergonha, que não teve medo, que creu o suficiente para reconhecer o problema da filha, para reconhecer Jesus, para saber que aquele sofrimento poderia piorar. E talvez ela tenha ouvido o testemunho desse homem. Jesus, ao libertá-lo, mandou para casa a fim de que contasse o que tinha acontecido. Jesus disse assim, não, você não vai me seguir, você vai para casa, é Decápolis. Vai para sua casa. Talvez o testemunho desse homem tenha chegado até Tiro, Sidom, talvez ele pessoalmente tenha ido lá contar o que aconteceu com ele. Marcos 5,19 diz assim, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, vá para sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Aquela mulher ouviu uma história dessa, talvez essa história, e ela creu que Jesus podia consertar a filha dela. Diz amém. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, Jesus pode consertar a sua vida, a sua família. Usa a voz de profeta e continua profetizando aí. Seus filhos, a sua finança, Ele pode salvar você. Glória a Deus. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Jesus não faz isso só com o vizinho, não, irmão. Ele quer fazer com você também. A questão é que precisa acreditar que Ele pode mudar essa história. Às vezes a gente acredita muito mais no contador, no advogado, no médico, no político, do que acredita em Jesus. Esse é o nosso grande problema, nada contra eles. Mas Jesus está acima de todos eles, diz amém. Aquela mulher venceu os obstáculos, ela venceu os obstáculos. Alguns desses obstáculos já haviam sido vencidos anteriormente, como por exemplo a dúvida. Talvez o maior de todos os obstáculos fosse a dúvida, a incredulidade, se de fato Jesus poderia ajudá-la. Mas isso ela já tinha vencido, esse ela já tinha conseguido passar por cima dele. O que ela estava esperando agora era uma oportunidade, porque ela queria estar perto de Jesus. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, talvez o Espírito Santo tenha levado Jesus naquele lugar só por causa daquela mulher. Só por causa dela. Porque ela precisava encontrar com ele. Você acredita em Jesus mesmo? Ou a gente está aqui brincando de ser crente? É esse o nosso Jesus, é disso que nós estamos fazendo e falando. Mas nós precisamos de fato fazer, botar isso na prática, na atitude. Muitos chegam a Jesus com esperança, mas esperança não é fé. A dúvida supera a esperança e a fé não consegue se manifestar. Será? O pastor chamou na frente para orar, eu vou lá, mas será? Sabe, você vai lá porque tem esperança, mas será? Porque tem dúvida. E às vezes na balança a dúvida supera a esperança e a dúvida não gera fé, mas a esperança pode gerar fé. E continua insistindo. Eu fui lá hoje, não adiantou nada. O que eu vou fazer? Vou lá de novo? Amanhã. Eu entreguei o dízimo hoje, não aconteceu nada. Eu entreguei a oferta hoje, eu entreguei a primícia hoje, não aconteceu nada. Eu continuo entregando. Você está 30, 40, 50 anos sem manifestar fé nenhuma. E agora entregou uma vez e acha que tudo vai ser resolvido. Faça e continue fazendo. Vire para quem está ao seu lado. Faça e continue fazendo. Creia e continue crendo. Como é que eu demonstro a minha fé? Com atitude. Aquela mulher saiu gritando na rua. Gritando na rua. Então ela venceu alguns obstáculos. O primeiro foi o silêncio. Diga, silêncio. Aliás, o silêncio é um problema muito sério. Quando a gente começa a guardar as coisas, eu não estou falando para você sair falando das pessoas ou da sua vida, mas diante de Jesus e diante das circunstâncias, você se priva, não se permite, por causa da ausência de uma resposta. Vamos usar silêncio nesse ponto de vista, como ausência de resposta.
Mateus 15, 23. Porque ela ficou em silêncio. Mas Mateus 15, 23 diz assim: mas ele não respondeu palavra. Que silêncio ela venceu? O silêncio de Jesus. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você precisa vencer o silêncio de Jesus. Ele não respondeu palavra. Às vezes nós fazemos uma oração e queremos uma resposta imediata. Levamos alguém para receber oração na igreja, ou uma atenção, um conselho de alguém, e nós queremos aquela resposta imediatamente. Ela pedia, ela clamava, mas Jesus deixou ela no vácuo, no silêncio. Não respondeu absolutamente nada. Mas a fé dela, diga fé, precisava vencer o silêncio de Jesus. Isso dá mensagem, hein? Passar um trabalhinho para vocês, um sermão temático, o tema o silêncio de Jesus. Silêncio de Jesus, olha só que beleza. Vai viajar, vai sair música e tudo. Isso aí. O silêncio vai pensando, tá? Por que Jesus fez silêncio? Porque ele tinha uma agenda, ele tinha uma obrigação, ele tinha uma ordem. E as ovelhas perdidas de Israel. Ela era uma ovelha perdida de Israel? Não. Jesus faz o quê? Nada. Fica em silêncio. Então esse foi o primeiro obstáculo. O segundo, ela venceu os opositores. Diga opositores. Diga opositores. Tem alguém sofrendo aqui? Vira para quem está do seu lado, está sofrendo. Igreja, quando fica quietinha assim, é porque parece que está sofrendo. Mas não é para sofrer. Hoje é dia das mães, hoje é dia de alegria, dia de festa, dia de vitória, né? Se eu pudesse, eu ia almoçar na casa de cada uma de vocês, mamães, mas não posso. Não aguento mais isso. Então, Mateus 15, 23b diz assim: então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Tem sempre um opositor. E às vezes os opositores são aqueles que estão mais perto de Jesus. Está enchendo a paciência. Eu não vi, mas eu ouvi alguns testemunhos de casas de paz frustradas, porque alguém dizia assim: mas fulano até que é uma casa de paz, mas fulano não tem jeito. Como assim? Agora o fulano, que alguém da igreja, discípulo de Jesus, disse que ele não tem jeito, ele precisa fazer igual essa mulher, perseverar contra o silêncio da liderança, da célula, ou seja lá quem for, que foi abordado, precisa perseverar contra o obstáculo. Às vezes a palavra de uma pessoa não é a palavra de Jesus, nesse caso era a palavra de 12, e não era a palavra de Jesus. Era simplesmente uma coisa que estava além do alcance deles, e estava perturbando, porque ela ficava gritando. Agora tem uma coisa, quando você busca o seu milagre, você só fala nisso, você só pensa nisso, você repete isso, e você declara aonde você quer chegar, aonde você quer que Deus te leve. As pessoas podem se incomodar e começar a tentar silenciar vocês. Desiste disso, para de incomodar. Se ele quisesse responder, já teria feito. Vá para sua casa e aceite a realidade. Sabe, às vezes os discípulos julgam errado o silêncio de Jesus, mas aquela mulher, diga aquela mulher, era indesistível. Não desistia nunca. Porque ela tinha um grande motivo, a sua filha. Será que você tem de fato um grande motivo para continuar correndo atrás de Jesus? Se a gente não corre tanto atrás de Jesus, é porque a gente tem algum paliativo. Tem alguma coisa, porque assim, eu consigo viver com isso. Eu consigo viver com essa situação no casamento. Eu consigo viver com essa enfermidade. Eu vou tomando um remedinho aqui, um remedinho ali. Às vezes até fala, mas não crê, não faz de fato aquilo que deveria fazer.
Eu consigo viver, eu vou vivendo. Isso é se acostumar com a realidade. Uma pessoa de grande fé, ela não se acostuma e nem aceita a realidade. Ela vence obstáculos para poder resolver o problema. Quem está me entendendo diz amém. Por último, ela venceu a agenda de Jesus. Mateus 15, 24 diz assim, ele respondeu. Quem é ele? Jesus. Até ali ele estava em silêncio. Quem tinha falado? Os discípulos. Mas a partir daquele momento, no versículo 24, diz assim, e ele respondeu. Mas ele deu uma palavra positiva para ela? Não. Aí o crente fica frustrado, o crente fica melindrado, o crente fica tristinho e chateado. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mulher, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Você não é meu problema, não está na minha agenda, não está aqui entre as pessoas que eu tenho aqui na agenda para atender hoje. Sua naturalidade, eu sou daqui, então sinto muito. É disso que eu estou falando. Jesus tinha uma missão e não podia mudar a ordem. Primeiro as ovelhas perdidas de Israel, mas a fé perseverante daquela mulher fez Jesus quebrar o protocolo. E aquilo foi algo extraordinário. Hoje o único protocolo, preste atenção, hoje a gente não vive como aquela mulher. O único protocolo que precisamos quebrar é o da incredulidade no nosso coração. Ela tinha aquele problema, Jesus não tinha ido para a cruz. Ela não era mulher cheia do Espírito Santo. Você é. Quem fica em silêncio é porque não acredita. E se você não é cheio do Espírito Santo, a única coisa que está impedindo você de ser é você mesmo. É aquela história lá de Apocalipse 3. Eis que estou à porta. Ele está batendo na porta, deixa ele entrar. Mas isso é conversa para outro dia. Jesus disse assim para um pai. Agora é um pai, tá? Um menino endemoniado. Ali era uma mãe e uma menina, agora é um pai e um menino. Marcos 9, 23, ele diz assim, se podes, é que o pai é mais pragmático, né? E menos emocional. O pai, ele não queria incomodar Jesus e pediu os discípulos. Entrou no caminho errado. Os discípulos conseguiram? Não. Aí o pai estava desesperado e falou assim, não vai ter jeito, eu vou ter que ir para Jesus. Vai logo para Jesus. Vai logo para Jesus. E Jesus respondeu para eles o quê? Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Tudo, diga tudo. Eu não vou falar sobre a palavra tudo, porque não vai dar, mas eu quero dizer que tudo significa tudo. Sabe? E aquela mulher, ela avançou tanto nessa questão de quebrar a agenda de Jesus, que ela teve uma atitude extrema de adoração. Ela havia quebrado barreiras, ela havia derrubado obstáculos, mas a porta ainda estava fechada. O que fazer? Outro tema para vocês fazerem um sermão, para mim não, né? Para pregar aí algum, né? O que fazer quando a porta está fechada? Usa o texto da mulher e vê o que ela fez. Né? Sabe o que ela fez? Mateus 15, 25 diz assim, e a mulher veio, adorou de joelhos. O que a mulher fez? Pergunta para quem está do seu lado assim, ela tinha uma resposta? Até tinha, mas não é o que ela queria. Qual a resposta que ela tinha de Jesus? Você não é problema meu. Você não está na minha agenda. E o que ela fez? Adorou Jesus? De joelho. A gente sabe o final da história, mas ela sabia? Não. O que ela estava fazendo? Ela estava dizendo ali, eu estou disposta a te adorar, mesmo que a resposta continue sendo não. Mesmo que o filho não sobreviva, mesmo que a menina morra, mesmo que nada dê certo, é isso que o profeta diz lá, né? Ainda que a figueira ainda que não tenha uva na videira,
ainda que não tenha animais no curral, ainda que nada dê certo, eu vou continuar crendo no Senhor. Sabe, às vezes a gente não consegue de Deus, porque a gente está colocando o nosso problema acima, à frente, como mais importante do que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Meu Deus! Eu oro para que pelo menos 5 ou 6 pessoas aqui presentes consigam perceber essa verdade, porque a vida de vocês vai mudar. Quebre os argumentos. Né? Quebre os argumentos. Não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Você já tentou do seu jeito há quantos anos? 5, 10, 15, 30? Não é do seu jeito. Não funcionou. A porta continua fechada. O céu está em silêncio para você. E se Jesus falasse alguma coisa, ele diria: você está no fim da fila. Varão, varoa. Aquela mulher se ajoelhou diante de Jesus e disse assim: mesmo que a minha filha morra, mesmo que a minha oliveira não dê azeitona, mesmo que a minha videira não dê uva, mesmo que o meu curral ele não tenha filhote, mesmo que a minha empresa não vença, mesmo que eu perca a minha casa, mesmo que eu nunca consiga fazer nada, mesmo que eu fique endividado ao ponto de depender dos outros para viver, ainda assim, né, como o profeta disse, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo que eu morra, que a minha vida cesse. Isso é ser crente, irmão. É porque às vezes a gente tem um discurso e acha que esse discurso é assim: eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou vencer. E essa é a promessa de Deus. Mas entre você e o resultado que você quer, existe um caminho, existe uma jornada. Eu falei tanto aqui sobre jornada há uns meses atrás. Existe uma jornada. E essa jornada passa por quebrantamento. Essa jornada passa por negar a si mesmo. Essa jornada passa por entender que Jesus, o Evangelho, é muito mais importante que você. Eu estava dizendo para os pastores na reunião, e tínhamos lá eu e mais 9. Vocês aqui, essa reunião, são muito mais importantes do que eu. A sua célula é muito mais importante do que você. E se você negligencia isso, você não está entendendo. A igreja é mais importante que o pastor. Isso às vezes inclui pressão, dificuldade, sofrimento. Deus quer ver você romper em fé, e a gente canta, rompendo em fé. Mas para romper alguma coisa, é preciso o quê? Romper alguma coisa. O bebê, para nascer, ele precisa romper a madre. O bebê, para ser gestado, ele precisa romper as dificuldades para o espermatozoide encontrar o óvulo, criar a célula ovo, num útero propício, para que tudo possa acontecer. Alô? Então, querido, querida, amado, amigo, irmão, creia e continue crendo. E mesmo que pareça que tudo não vai dar certo, se ajoelhe diante do Senhor e adore. E sabe o que Jesus respondeu à adoração daquela mulher? Você acha que Jesus disse assim: ah, então tá bom, você me convenceu. Vamos repetir o texto. A mulher veio, adorou Jesus de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu. O que Jesus respondeu? Aí chamou a mulher de cachorra e a filha dela de cachorrinha. Eu não vou tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Ele estava dentro da agenda dele. E isso era uma conversa comum entre judeus e gentios naquela época. Cachorro, cachorrinho, para lá, para cá. Embora pareça muito ofensivo, embora hoje em dia os cachorrinhos tenham muito mais moral do que muito... Né, um cachorrinho de rua, ele precisa ser cuidado. Uma pessoa de rua precisa ser rejeitada. A sociedade, ela sofre uma inversão de valores e que nós precisamos, de fato, como igreja, pensar nisso. Betel, oportunidade. Nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Os valores de Deus nos seus devidos lugares. E os valores dos homens, isso é problema dos homens. Cada vez mais eles vão se afundando na desgraça,
porque eles acham que os valores deles, aquilo que eles julgam importante, é mais importante do que aquilo que Deus diz que é importante. Mas isso é uma reflexão para outro momento. Mas Jesus responde para aquela mulher assim, não diz, tá bom, pode ir, sua filha está curada, traz ela aqui, eu vou orar por ela. Não, ele diz assim, não é certo. Não é certo o pão dos filhos, tirar o pão dos filhos e lançar nos cachorrinhos, mas a mulher não desiste nunca. Nunca. Disse ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O pão dos filhos hoje, ele é representado na ceia. Quantos de nós, a igreja, por exemplo, a semana passada, estava vazia no dia da ceia. Enquanto tem gente pedindo, pelo amor de Deus, para comer a migalha que cai da mesa. A gente vai para a festa de aniversário, vai assistir futebol, está cansado, está indisposto, está doente. Cara, o lugar da cura, o indivíduo vai dizer para mim que está doente e fica em casa porque está com dor de cabeça. Nós não queremos isso, nós não queremos Jesus, a gente não quer nada. E quem não quer nada, sabe o que recebe? Nada. Já recebeu muito, é salvo, vai para o céu. É aquele que vai entrar como se fosse queimando no fogo, chamuscado, com o bumbum queimando. Mas não quer, não tem disposição, não tem sacrifício, não consegue dar importância para aquilo que é importante. E aquela mulher estava pedindo, pelo amor de Deus, uma migalha. E os filhos, sabe o que os filhos estavam fazendo? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Glória a Deus. Que, entre outras pessoas, essa mulher foi responsável dessa história mudar. Porque agora todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje não chamam mais a gente de cachorro. Hoje a gente não está embaixo da mesa para comer migalhas. Mas a gente não valoriza o pão do céu. Assim como o povo de Israel disse, esse maná, esse pão miserável. Quando a gente vira as costas para Jesus, que é o pão do céu, e isso se materializa em fé, como uma fé materializada numa oferta, num dízimo, que você não dá porque acha que não tem e vai continuar não tendo. Porque a Bíblia diz assim, eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Ok. Isso aí é para quem não acredita em nada, que Davi disse isso. A descendência não vai mendigar o pão e nem vai ficar desamparado, mas vai viver na linha da mediocridade sempre. Jesus disse, pobre vocês sempre terão convosco. Sempre vai precisar de cesta básica. Sempre vai precisar de cesta básica. O brasileiro precisa mudar a maneira de pensar. A igreja do Brasil precisa mudar a maneira de pensar. Metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Hoje os filhos somos nós. E a gente dá mais valor ao pão dos ímpios do que à mesa do Senhor. Fiquei chateado, confesso, semana passada. E olha que eu não sou radical. Tem alguma coisa para fazer, viajou no fim de semana de ceia. Se você não come do corpo de Jesus e bebe do seu sangue, você não tem parte nele. E as pessoas acham que Jesus estava contando piada. Você acha isso mesmo? Sério? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. E aí Jesus respondeu, diz assim, graças a Deus. Graças a Deus essa mulher venceu, porque a vitória dela é a vitória nossa. Ele virou para aquela mulher e diz assim, mulher, grande é a sua fé. O que ele disse? Uma fé grandiosa é quando o próprio Jesus colocou obstáculo. Ele mesmo colocou dificuldade. E ela conseguiu romper cada uma daquelas dificuldades. Não porque ela era fortuna ou poderosa, porque se ela fosse, ela já tinha resolvido o problema. Mas o problema ela não podia resolver. O que ela precisava? Mover o coração de Jesus. Grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aquela mulher se esvaziou. Ela chegou no limite. Ela não precisava daquele milagre para quê? Por isso adorou Jesus antes mesmo do milagre ter acontecido. Ela adorou
crendo que Jesus faria aquilo que prometeu. Que, aliás, nem tinha prometido no caso dela, mas no nosso já prometeu. A gente já tem uma promessa, ela não tinha uma promessa. Ela criou uma situação para que a palavra pudesse chegar, o milagre pudesse chegar na vida dela. Repete comigo assim: e disse Jesus, basta. De novo. E disse Jesus, a agenda está quebrada. O que a gente está pensando? Por que a agenda não quebra em meu favor? Porque a grande fé daquela mulher fez Jesus quebrar a agenda. Vou viajar, se você quiser vir comigo, venha. Eu creio que no céu, Deus disse assim, isso, esse é meu filho, aprendeu comigo. O Deus da lei aquele Deus que Josué creu e disse assim, sol para, e o sol quebrou a agenda. Deus quebrou a natureza, a lei que ele mesmo criou, e parou. O Deus que abre a madre, o Deus que faz o impossível e zomba dessa palavra, impossível. Nós gostamos de cantar, Deus do impossível não desistiu de mim, mas a gente não crê de fato, porque quem crê? Eu acho que a atitude central dessa mulher foi se ajoelhar e adorar, quando a resposta de Jesus ainda era não. Eu acho que esse é o nosso desafio. Eu acho que esse é o nosso desafio. Ajoelhar e adorar, mesmo que a resposta de Deus seja não. Quem é o crente que faz isso? Quem é o crente que está disposto? Quem é o crente que está disposto a entrar no Coliseu com o leão com fome? Quem é o crente que está disposto a enfrentar a pedra ou as pedras daqueles que não creem e não acreditam contra você? Esse é o mistério. Esse é o mistério da fé. E é isso que precisa, para o seu nome, diga o meu nome, está escrito. Não é no livro da vida, não, mas é naquele capítulo 11 de Hebreus. Sabe que aquele capítulo ele está em aberto? Não terminou. O seu nome pode estar lá. E aí só entra homens e mulheres de fé. O nome dessa mulher que eu nem sei qual é. Está lá. Tá? Não, porque não deu tempo. Mas vai estar lá. E eu creio que o seu também estará. Tem algum cliente comigo assim? Diz amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que deu meio-dia e o tempo passou mais rápido do que nós gostaríamos.